agora é hora do consumidor saber mais sobre os seus direitos aqui no Fala Pará. Quais são as principais responsabilidades dentro de um condomínio? É fundamental que todos os moradores saibam quais são os seus direitos e os seus deveres, para que possam conviver ali em harmonia. E para esclarecer exatamente isso, a gente vai conversar hoje aqui com o advogado do consumidor, o Denis Farias, que já nos faz companhia aqui. Denis, muito obrigada pela sua participação. Começa então perguntando aqui, fazendo a pergunta da Raquel Vieira, que é do bairro da Pedreira. Ela pode usar uma área comum do condomínio para fazer uma festa ou necessariamente precisa ali da autorização do síndico? Acho que vai depender um pouquinho de que festa é essa, né não, Denis? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Amanda, sim, ela precisa porque é uma das atribuições do síndico zelar e preservar pelas áreas comuns. Então, até porque normalmente tem um cronograma, né? Dependendo do tamanho do condomínio, várias pessoas pedem para fazer evento no mesmo horário, no mesmo dia. Então, tem toda uma organização por trás. Daí, essa necessidade de se reportar ao síndico para verificar até mesmo a disponibilidade. Nesse caso, em uma área comum, a área ali da churrasqueira, que todo mundo pode usar, o síndico ele pode determinar, estabelecer um número de convidados? Olha, com relação à decisão do síndico, o síndico ele não decide por conta própria. Ele decide o que está na convenção e o que está no regimento interno. Então, se a convenção e o regimento interno limitar o número de participantes, até porque cada condomínio tem o seu porte, né, tem uma capacidade para receber pessoas. Então, se a convenção do condomínio achou por bem limitar, o síndico, com base nessa decisão, ele pode sim limitar o número de convidados. O Matheus Guedes, do bairro da Sacramento, já agradecendo a vocês pelas perguntas recebidas, ele quer saber como é que fica a questão da circulação de animais de estimação. Eles podem circular livremente na área comum do prédio? Pode ser estabelecido, por exemplo, só o uso de elevador de serviço para os animais? Não, como é que funciona? Essa questão, inclusive, Amanda, polêmica, já foi bastante discutida no Poder Judiciário, né? Existem bastante decisões judiciais a esse respeito, que foi que se chegou ao consenso. Pode transitar livremente pelo condomínio com animais, com pets? Sim, pode, desde que não comprometa a segurança dos outros condôminos, principalmente de criança, e também seja garantido a limpeza, ou seja, se o seu pet fez lá, né, a necessidade dele, a pessoa tem por obrigação de automaticamente limpar. Então, desde que ela observe esses dois fatores, segurança dos outros condôminos e a limpeza do condomínio, ele pode sim transitar. O Pedro Miranda, da Cidade Nova, ele pergunta assim, ele fala que no meu prédio tem alguns moradores que estão em atraso com um condomínio. E aí o síndico fez uma reunião para avisar que a taxa condominial iria aumentar. E aí, nesse caso, os outros moradores que não concordam podem recusar esse aumento? Amanda, como é que funciona a questão de aumento, né? E as principais deliberações e decisões do condomínio? Para que haja aumento, tem que ser convocado uma assembleia, né? E todos os condomínios que estão adimplentes, inclusive, eles são convidados para ir e decidir e votar. Então, se a convenção, por maioria de votos, decidiu pelo aumento, aí, principalmente aquela pessoa que não compareceu para votar, ela não pode se escusar de cumprir a decisão. Então, daí a necessidade de participar das decisões do condomínio em assembleia. Nesse caso, os moradores que estão ali em débito, né, eles podem ser colocados os nomes e os apartamentos num quadro de avisos, assim, para todo mundo ter acesso? Olha, isso daí, como falou, é bastante polêmico também e vai depender da deliberação da convenção. Houve uma convenção, até porque o condomínio é a casa de todos, ele é condomínio, todos dominam, todos são proprietários. Então, se o condomínio deliberou nesse sentido, pode colocar. E a pessoa aí, se ela se sentir ofendida,
ela pode procurar o Poder Judiciário e é o juiz que vai decidir aí se aquela decisão foi ou não exacerbada. A gente também tem aqui a pergunta da Silvana Mendes, ela que é moradora do bairro do Una. Ela quer saber até que horas é permitido fazer uma obra ou barulho dentro de um prédio. E caso as regras não sejam cumpridas, né, e o síndico não resolver, ela, no caso, pode procurar a polícia? Olha, bastante interessante. Normalmente, as convenções e o regimento interno dos condomínios, eles deliberam os horários de 8 às 17, de segunda a sexta, e no sábado até às 13 horas, né? Claro que, havendo um condômino que viole essa regra aí, o primeiro passo é se reportar à administração para que ele seja chamado a atenção, se for o caso, seja aplicada uma multa, né, se ele for reincidente, aplica o regimento interno. Agora, realmente, se o condomínio não conseguir resolver, ela pode usar aí, de repente, a lei, né, do sossego público para ter o seu direito garantido. Uma pergunta interessante aqui, Denis. A Flávia Keila, do bairro do Marco, ela fala que ela teve que fazer uma obra, ela não explica qual foi, no apartamento dela por conta de um problema que teria sido provocado pelo condomínio. Nesse caso, ela tem direito a um reembolso ou, por exemplo, debitar ali das próximas, né, dos próximos aluguéis ali, dos próximos condomínios, esse valor que ela usou, que ela gastou para essa obra? Bom, bastante interessante. O que acontece? Se realmente foi constatado que o problema que ela sofreu foi devido à ação do condomínio, porque também tem que ver se normalmente tem problema nessas ordens quando o problema é causado pela construtora, né? Já veio desde a fundação do prédio, desde a construção do prédio. Agora, se realmente for problema do condomínio, aí, havendo um acordo, se não houver um acordo judicial ou extrajudicial, pode ser feito sim, pode ser feito quitado dessa forma ou pagar de uma vez só. É interessante notar que o que é pago pelo condomínio é pago por todos. Então, vai sair também do bolso de cada condômino. E aí, nesse caso, por exemplo, o síndico pode chegar com esse morador e falar assim, não, mas aí a gente vai, o prestador de serviço, quem vai fazer a obra no seu apartamento, é uma pessoa que vai ser indicada pelo condomínio. Isso pode acontecer? Desde que a obra, isso pode acontecer, desde que a obra seja feita com perfeição, terceiros podem fazer à custa do condomínio, né? O importante é entregar a obra. Quem vai fazer, aí normalmente pode ser o de menos. Denis, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muitas dúvidas. É um tema realmente sempre muito polêmico. O que não pode, né? O que a gente deve fazer, o que não pode. E aí, claro, né? Sempre lembrando para o bom senso, que vai fazer a diferença nessa convivência. Exatamente, Amanda. Obrigada. Até a próxima semana. Eu te espero por aqui. Ponha sempre. Tchau, tchau.